Salve Maria, boa noite, seja todo mundo aí muito bem-vindo. Live surpresa, né? Nem eu sabia que ia fazer essa live hoje. Não tenho muito tempo, mas vou ficar aqui uns 15 minutos aqui com vocês. E eu queria trazer uma reflexão muito breve, mas que nos levasse a meditar durante o fim da nossa noite. Então sejam bem-vindos aí, tá bom? Você que já está presente aqui na live, gostaria de perguntar aí para os senhores em relação ao áudio aí, se está tudo ok. Se você puder, alguém puder me dar esse feedback aí, tá bom? Eu agradeço. Para saber se o áudio está tudo ok aí. Boa noite, Marcos, Flávia, Socorro, Daiane. Socorro disse que está ok, né? Pessoal, o que eu queria meditar com vocês rapidinho, né? Seria sobre a realidade do tempo que nós estamos vivendo e o que nós precisamos fazer, como que nós devemos viver esse momento de dificuldades. Eu tenho visto que todos nós temos enfrentado lutas. Às vezes você pode estar aqui nessa live achando que você é a única pessoa que está sofrendo, que você é a única pessoa que está passando por algum sofrimento, alguma provação. Mas eu digo isso, eu não conheço ninguém que não está passando por luta e por dificuldade. Então você não está sofrendo sozinho. Então, diante dessa realidade de dor, de sofrimento que nós estamos enfrentando na nossa vida, essa questão de pandemia e por aí vai, né? Eu fiquei hoje meditando numa frase do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII dizia: o cristão nasceu para a luta. Quando eu estudei teologia, eu tinha que apresentar um trabalho em cima dos sacramentos e eu fiquei com o sacramento do batismo. Então eu comprei um livro dos Santos Padres da Igreja, que era o livro de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio fala que no próprio batismo nós somos ungidos. Então o sacerdote vai ungir o peito, né? Unge a fronte, e também no sacramento do crisma, que é uma confirmação do sacramento do batismo, onde nós somos chamados a ser maduros na fé, testemunhar a nossa fé, o bispo também vai nos ungir. E ali Santo Ambrósio dizia que este óleo da unção que nós recebemos no sacramento do batismo e que recebemos também no sacramento da crisma, Santo Ambrósio diz que é o mesmo óleo da unção que Deus ungiu Davi para que Davi pudesse assim vencer o Golias. Então, ou seja, quando o Papa Leão XIII diz que o cristão nasceu para a luta, é exatamente isso. Eu e você, meu irmão, ao recebermos o sacramento do batismo, o sacramento do crisma, nós recebemos uma unção para vencer os Golias da nossa vida. Então você foi ungido como um soldado, como um cavaleiro da Imaculada, para lutar. E com Deus ou sem Deus nós iremos sofrer. É aquilo que está lá na carta, na verdade não é na carta, mas lá no livro de Jó. Jó capítulo 7, versículo 1 diz que a luta do homem, a vida do homem, é uma luta sobre a face da terra. Eu fico vendo aqui, né? As crianças mal nascem, já começam a sofrer com cólica, depois começa a sofrer porque está nascendo o dente. Então veja que de fato a vida do homem sobre a face da terra, ela é uma luta. Então eu e você somos chamados a lutar. E hoje, mais do que nunca, nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos que ter uma fé heróica, de ter coragem de lutar, gente. Não podemos cruzar os braços e cair no discurso dos derrotados, que não tem jeito para mim, que não tem solução. Não, é necessário lutar, coragem, força. Porque é aquilo que está escrito também no Evangelho de São Mateus, que desde a época de João Batista até o presente, o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam.
Então, que violência é essa? Não é a violência do mundo, mas o homem e a mulher violento, que luta contra si mesmo, que luta contra os apetites desordenados da sua carne, que luta contra a preguiça espiritual, que luta contra tudo aquilo que assola esta vida para que essa pessoa então viva estacionada. No vitimismo, porque eu estou sofrendo, porque eu estou isso, estou aquilo, todo mundo está sofrendo, meu irmão e minha irmã. E aqui eu lembro, uma vez eu fazia uma missão em São Paulo, e nessa missão que eu fiz lá em São Paulo, eu conversava com alguns jovens sobre a realidade, as dificuldades que nós estamos vivendo em relação de fé, de apostasia, e aqueles jovens choraram e falaram assim: Hélio, Maria, e agora? Eu falei: e agora enxuga essas lágrimas, parem de chorar, porque Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu queria estar viva e queria estar aqui na terra, na época do anticristo, só para ser fiel ao meu Deus. Feliz somos nós, católicos, apostólicos, romanos, chamado a ser fiel nesse tempo de pandemia, chamado a ser fiel nesse tempo de apostasia, de frieza espiritual, de negação da fé. Feliz somos nós. Eu não me arrependo. Às vezes as pessoas falam assim: eu queria ter nascido em outra época. Não, eu não queria ter nascido em outra época. Eu nasci na época certa. Eu nasci na época certa. Por quê? Porque eu nasci numa época... Porque, lógico, toda época tem sua dificuldade, não é verdade? Mas nós nascemos numa época certa. De meio a tanta dificuldade, somos chamados a ser fiel a Deus. E se eu e você, meu irmão, formos fiéis a Deus, nós poderemos dizer no final da nossa vida, como o apóstolo São Paulo: completei minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora só me resta a coroa que está reservada para mim no céu. Mas esse mesmo São Paulo também disse que nenhum atleta será coroado se não lutar segundo as regras. Então, repito a frase inicial do Papa Leão XIII: o cristão nasceu para a luta. Então, nada de mimimi, porque eu não dou conta mais. Aquilo que diz também São Paulo na carta aos Hebreus: ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então você consegue, não sozinho, mas com a graça de Deus. Porque aquilo que também Jesus disse lá no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada sem Ele. Mas São Paulo também disse lá em Filipenses: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, o mesmo Cristo que nos falou: no mundo tereis aflição, também nos pede o quê? Coragem. Eu venci o mundo. E aí nós podemos dizer como São João: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós devemos tomar posse daquilo que nós somos. Nós fomos batizados, ungidos com aquele óleo santo no dia do nosso batismo, do crisma, quem já recebeu, para lutar. E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, essa mensagem. Lutem, lutem, gente. Lutem, porque os santos diziam que eles seriam capazes de tudo, gente. De andar não sei quantos quilômetros caminhando sobre brasas, só para ter o céu. Nós não temos noção do que é o céu, nós não temos noção do que é o paraíso, daquilo que nos aguarda. Aquilo que nos aguarda, gente, não se compara a esse sofrimento presente. É aquilo que São Paulo já dizia na carta aos Romanos: tenho para mim que o sofrimento da presente vida nem sequer se compara com a glória futura. Então, esse sofrimento que nós estamos tendo agora não se compara com a glória futura que nos aguarda, se de fato cada um de nós formos fiéis a Deus. A fidelidade é uma das coisas que nós mais precisamos pedir a Deus. E hoje não é tempo mais, me desculpa ser tão verdadeiro, não é tempo mais de católico frouxa. Desculpa a expressão, a nossa época não é época de católico banana, com uma fé gelatina, de que qualquer coisa está abalado. A nossa época, nós somos chamados a ser católicos com uma fé heróica. Nós vamos chorar com a igreja, nós vamos sangrar com a igreja e morrer com a igreja se for preciso. Nós precisamos então ter esta audácia, esta coragem, esta ousadia, esta parresia que o próprio Espírito Santo nos concede,
de saber que nós não pertencemos a este mundo, até mesmo como está lá na carta aos Hebreus, fala, nós não temos uma cidade aqui permanente, mas nós estamos em busca da futura. Minha casa, minha vida, não é esse plano da Caixa Econômica, que na verdade é o quê? Minha casa, minha dívida. Minha casa, minha vida é o céu, é o paraíso. É aquilo que São Paulo diz em Filipenses 3:20, vós, porém, sois cidadão do céu. Tem noção do que é o céu? São Paulo dizia, é o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que o coração humano jamais imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado e reservado para os seus. Então, olha, uma coisa bonita. Lembra aquele evangelho quando Jesus diz assim, na casa do Pai há várias moradas? Olha onde é a nossa casa, a nossa vida. Na casa do Pai há várias moradas. Jesus disse que iria para o Pai e prepararia uma morada para nós. E quando esta morada estiver pronta, o Senhor irá nos buscar. Mas os santos fazem uma interpretação que eu queria colocar aqui também para cada um de nós nesta noite. Olha, os santos falam que a nossa morada no céu será conforme a nossa caminhada aqui já nesta vida. A nossa morada, a nossa aproximação de Deus no céu será conforme a nossa aproximação de Deus já aqui nesta vida. Então, quanto mais eu for próximo de Deus aqui nesta vida, mais no céu serei próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus aqui agora, nesse tempo, né, que é temporal, essa realidade que a gente vive, temporal, que vai passar, quando eu entrar na realidade atemporal, quando eu entrar na realidade, né, eterna, olha, os santos dizem que nossa glória no céu será conforme a nossa entrega já aqui nesta vida. Então a pessoa pode se salvar no último momento? Pode. Como o ladrão que se arrependeu no último momento, mas querer se salvar no último momento é perigoso. Eu não sei como eu vou morrer. Os senhores não sabem como nós iremos morrer. Será que eu vou ter tempo de, no último suspiro, pedir perdão para Deus? Será que eu vou ter tempo de chorar os meus pecados? De ter a contrição verdadeira na alma? Então, meu irmão, minha irmã, com a salvação a gente não brinca. O momento é agora, não é amanhã. Tem gente que fala, amanhã eu vou seguir a Deus. Não, Santo Agostinho dizia, eu tenho medo de um Deus que passa e não volta mais. Então, o momento de abraçar a Deus é agora. Amanhã pode ser tarde. O amanhã nos é incerto. Quem te garantiu o dia de amanhã? Né? Pergunta Santo Agostinho. Nós não temos certeza do dia de amanhã. Nós não temos certeza daqui uma hora se nós estaremos aqui ou não. Então, esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu estava agora, ainda há pouco, no Santo Sacrifício da Missa e eu meditava exatamente nisso. Então, guarde esta mensagem de hoje, esta frase impactante do Papa Leão XIII. O cristão nasceu para a luta. Eu e você nascemos para isso, para lutar. Cair, levantar, chorar, aprender com os nossos próprios erros, com as nossas próprias fraquezas, para no final de tudo termos a alegria de viver no paraíso com Deus. O paraíso é o nosso lugar. O paraíso é a nossa morada definitiva. Por isso eu sempre gosto de falar que o tempo que nós temos de vida é um tempo da misericórdia para que eu e os senhores possam decidir onde nós queremos passar a nossa eternidade. E eu quero encerrar dizendo que nós todos iremos morrer um dia, gente. Eu sei que é difícil meditar, pensar nesta realidade da morte, mas nós iremos morrer um dia. Então, já que nós iremos morrer um dia, eu queria fazer um convite bem especial para você que está assistindo esta live. Qual é o convite? Já que vamos morrer um dia, vem morrer, não pelo que passa, mas vem morrer pelo que é eterno. Tem muita gente lá fora no mundo morrendo por droga, por prostituição, por tantas outras realidades, morrendo pelo que passa, pelo que perece. Nós somos chamados a morrer pelo que não passa, a morrer pelo que é eterno, pela Igreja, pela Virgem Maria, por Jesus sacramentado, morrer pelo Evangelho. E saiba que nenhuma lágrima derramada por amor à Igreja, nenhuma lágrima derramada
por amor ao Evangelho. Nenhuma lágrima derramada para ser fiel a Deus, a Nossa Senhora, foi em vão. O teu anjo da guarda, com certeza, antes desta lágrima cair no chão, ele recolheu e apresentou a Jesus. Jesus sabe muito bem da sua luta, Jesus sabe muito bem da sua entrega. Por isso, meu irmão, minha irmã, força, coragem, Deus te abençoe, porque nós somos chamados para a luta. Até breve, se assim Deus nos permitir, que vocês, cada um dos senhores, possam ter uma santa e abençoada noite. Lembre disso, eu e você nascemos para a luta. O céu não é para os covardes, dizia já São Felipe Neri. Por isso, meu irmão, minha irmã, levanta. Levanta. Hoje você está semeando com lágrima, mas amanhã você vai recolher com alegria. Salve Maria Imaculada, Deus te abençoe, santa noite e até a próxima, se Deus quiser.